Olá, bem-vindos! Este é um vídeo do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP, em colaboração com a Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação e com a TV Assembleia Legislativa do Estado. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. O tema de hoje reporta-se ao casal francês Antoine Laurent Lavoisier, Marie-Anne Pose Lavoisier e a fundação da química moderna. O químico Antoine Lavoisier foi um dos mais notáveis cientistas do século XVIII e de todos os tempos. Ele é reconhecido como o pai ou o fundador da química moderna. Seu Tratado Elementar de Química, publicado em 1789, é, em geral, considerado o marco inaugural de uma nova era na química, ou seja, a certidão de nascimento da química moderna. Este livro é um exemplo de obra científica revolucionária, escrita de uma forma compreensível ao leitor medianamente instruído. E, por isso mesmo, é também um texto de divulgação científica. É importante salientar que o próprio Lavoisier tinha a intenção de popularizar os conhecimentos de química da época. Como seria bom se os cientistas em geral, a exemplo de Lavoisier, também fossem disseminadores do conhecimento científico na população. Não foi por acaso, portanto, que escolhemos a ciência de Lavoisier como o primeiro assunto abordado em uma série de vídeos. Com base no estudo das reações químicas, Lavoisier enunciou o princípio de conservação da matéria, segundo o qual, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Foi ele quem descobriu o papel do oxigênio nas reações químicas. Lavoisier demoliu a teoria do flogisto, a concepção química predominante até a segunda metade do século XVIII. De acordo com a teoria flogística, os materiais inflamáveis continham uma substância ígnea, uma espécie de princípio do fogo, chamado flogisto, uma misteriosa essência ou substância que seria liberada pelos materiais quando queimados. Mesmo parecendo alquimia, a maioria dos químicos acreditava na teoria flogística, mas não Antoine Lavoisier. Ao destituir a teoria flogística e substituí-la por uma nova teoria, a teoria geral da combustão, Lavoisier produziu ampla reformulação na química. Em sua teoria, o cientista francês estabeleceu o conceito radicalmente diferente de combustão pelo oxigênio, ou seja, o oxigênio atmosférico em contato com substâncias inflamáveis produz a combustão. Também leva à assinatura de Lavoisier, em colaboração com outros químicos, o desenvolvimento do método moderno de nomenclatura química, que é a atribuição sistemática de nomes às substâncias. Outras contribuições científicas importantes de Lavoisier incluem a demonstração de como o oxigênio e o hidrogênio se ligam para formar água, a descoberta
da função do oxigênio nas oxidações e na respiração, e as primeiras medidas do consumo humano de oxigênio. A descoberta do oxigênio é atribuída ao químico e clérigo inglês Joseph Priestley, na década de 1770. Embora ele não tenha usado o termo oxigênio, e sim ar deflogisticado, isto é, sem flogisto, foi Lavoisier quem batizou de oxigênio o tal ar deflogisticado. E qual o papel de Marianne Lavoisier no trabalho científico do marido e no advento da química moderna? Pois bem, em artigo recente, intitulado Marianne Pose Lavoisier, a assistente invisível, o autor pergunta logo no início se o marido famoso teria tido papel-chave na fundação da nova química sem a colaboração dela. O artigo, de autoria de Hayley Bennett, foi publicado pela Real Sociedade de Química, de Londres. A resposta é que Antoine Lavoisier provavelmente não teria realizado plenamente sua obra científica sem a colaboração de Madame Lavoisier. Eis porque Marianne tem sido chamada de a mãe da química moderna. É bom lembrar que naquela época, século XVIII, os cientistas comumente faziam suas pesquisas em casa, muitas vezes com a ajuda das esposas. A institucionalização e a profissionalização da ciência só ocorreriam no século XIX. Marianne foi companheira de Lavoisier na vida cotidiana e no bem equipado laboratório de química, construído pelo marido em casa. Lembrando que ele pertencia a uma família abastada. O laboratório incluía, entre tantos outros equipamentos, balanças capazes de pesar com precisão quantidades mínimas de substâncias. E isto é muito importante em um laboratório de pesquisas químicas. Marianne tinha a função de assistente do marido no laboratório. Ainda não tinha completado 14 anos quando ela se casou com Antoine, de 28 anos. Assim como o marido, Marianne também nasceu em família rica. Ela tinha pendores para a ciência. Logo cedo, Madame Lavoisier se interessou pelas pesquisas do marido e se qualificou para ser sua colaboradora. Ela obteve treinamento formal em química ao fazer o curso ministrado por Jean-Baptiste Boquet, colega de Lavoisier e membro da Academia de Ciências. O próprio Lavoisier foi eleito para a Academia com apenas 25 anos. Marianne aprendeu inglês, língua na qual o marido não era fluente, e teve lições de arte com o famoso pintor Jacques-Louis David, tornando-se uma desenhista habilidosa. Foi Jacques-Louis quem pintou um belo retrato do casal Lavoisier, que mostraremos no final do vídeo. Na segunda metade do século XVIII, pesquisas importantes sobre gases respiratórios estavam sendo realizadas na Inglaterra, como é o caso dos experimentos de Joseph Priestley. E Antoine precisava conhecer o conteúdo dos artigos publicados. Era sua esposa quem fazia a tradução dos textos do inglês para o francês. Assim, ela não só favorecia o marido com a leitura dos artigos e outros textos,
como ela mesma se mantinha atualizada com as novas descobertas e controvérsias no âmbito da química. De especial importância para Lavoisier foram as traduções de textos sobre a teoria do flogisto, inclusive um ensaio sobre o flogisto, de autoria de um químico irlandês, Richard Kirwan, que vivia em Londres. As traduções de sua esposa permitiram ao cientista fazer uma leitura crítica dos textos e a possibilidade de refutar teses defendidas, como em especial o caso da teoria flogística. É interessante notar que seu conhecimento de química e seu envolvimento em experimentos permitiam a Marianne Lavoisier acrescentar notas explicativas às suas traduções do inglês para o francês. Ela até poderia ter sido coautora de algumas publicações do marido. Marianne também desempenhou o papel de ilustradora dos livros e artigos escritos pelo marido. Ela fez desenhos de alta qualidade de equipamentos e outros materiais e mesmo de pessoas que participavam dos experimentos. Mostraremos um de seus principais desenhos no final desta exposição. As ilustrações mais famosas são as encontradas na grande obra Tratado Elementar de Química, citada anteriormente. Em suma, Marianne era tradutora, assistente nos experimentos e ilustradora científica e, frequentemente, era ela quem fazia as anotações relativas aos experimentos que o marido realizava. Além do grande cientista que foi, Antoine Lavoisier foi também servidor público, mais especificamente, coletor de impostos para o governo francês, infelizmente. No auge do período de terror que contaminou a Revolução Francesa, em 1794, Lavoisier e muitos outros cobradores de tributos, inclusive o pai de Marianne, foram condenados à morte na guilhotina, como inimigos do povo. Uma carreira científica brilhante fora interrompida prematuramente. Assim, tragicamente, chega ao fim, em plena atividade criativa, a vida de um dos maiores cientistas da história, vítima do ódio e do terror, um ilustre mártir da Revolução Francesa. Lavoisier tinha 51 anos incompletos. O matemático e astrônomo Joseph Lagrange observou: foi preciso apenas um instante para cortar aquela cabeça, e 100 anos podem não produzir outra igual. O casamento entre Antoine e Marianne foi aparentemente feliz e cientificamente muito produtivo, mas o casal não teve filhos. Marianne morreu em 1836, aos 78 anos. Madame Lavoisier é emblemática de uma assistência invisível, que não é reconhecida nos tratados de história da ciência. Tenho alguns desses tratados, livros de formato grande e volumosos, que muito me ensinam, mas não reconhecem a contribuição de Marianne à obra científica de Antoine Lavoisier e à fundação da química moderna. E quantas assistentes invisíveis não devem ter existido na história pregressa da ciência? Concluímos com algumas imagens. Primeiro, capa do Tratado Elementar de Química de Lavoisier, em sua tradução brasileira pela Madras Editora, em 2007. Segundo,
Desenho do laboratório de Lavoisier por sua esposa, em que o cientista realiza um experimento sobre a respiração do homem em repouso. Terceiro, retrato do casal Lavoisier pintado por Jacques-Louis David em 1788. Obrigado por assistir.